Olha aqui, ó, meu microfone, ó. Alô, alô, alô. Oh, agora que eu vou me divertir, né? Ah, retomaram aí. Às vezes ela faz isso, tá? Ok? Tá tudo certo aí? Ninguém caiu da cadeira? Se não caiu da cadeira, já tá bom. Tá baixo meu microfone? Meu Deus. Sério, tá baixo? Será que é melhor sem? Vai que eu investi numa coisa errada. Ah, tá. Olha, porque, meu Deus, eu gastei R$ 100, né, gente? Ó, por favor, para ficar mais chique aqui para vocês. Pessoal, então, da aula passada e retomando a atividade, ó. É a aula 9. Quem não entrou ainda lá na aula 9, por favor, adentre lá na aula 9. Daí tem uns vídeos lá que eu deixei. Participar da aula ao vivo semana passada. Está lá já, tá? Ao final da aula eu estou baixando o vídeo e gravando lá no Ava, tá? E apresentar 3 propostas para melhorar a comunicação organizacional. Vocês têm que lembrar sempre uma questão. A atividade no AVA, ela é para a chamada e a nota, tá? Então não esqueçam disso, ok? Aula 9. Aula 10. Alguém tem dúvida da atividade da aula 9? Quem não fez, corra atrás, tá? Eu estou procurando todos os dias, eu adentro no AVA e corrijo quem fez aquele dia, sempre pela manhã. Então, eu estou organizando aí os meus horários também para que eu não me perca, que é muita coisa para fazer, tá? Senão a titia aqui não dá conta. Vamos para a aula de hoje, então. Hoje nós vamos fechar essa questão da comunicação, tá? É a última. Hoje eu vou trabalhar mais a questão assim, a comunicação voltada para vocês, né? Em que vocês, como profissionais, vocês podem melhorar a comunicação de vocês. Então, é a 10ª semana. Então, a nona, a partir da nona, da 10ª, nós começamos o quê? Um bimestre novo, tá? Um bimestre novo. Assunto: comunicação. Estudar o material. Aí eu postei lá uma apostila com várias técnicas de comunicação que vocês podem utilizar para ministrar um curso, para trabalhar uma palestra, para trabalhar com os futuros pacientes de vocês, assistir o vídeo, participar aqui da aula, e responder lá como a comunicação em uma organização deve acontecer. Então, ela deve ter o quê? Qualidade, um fluxo, um começo, um meio e um fim. Ela ter aqui um procedimento. Então, essa é a atividade. Ela é parecida com a atividade da aula anterior, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou trabalhar hoje é a apostila. Eu vou explorar aquela apostila. Essa apostila é do governo. Como ela é do governo, então nós podemos acessá-la, né? Então eu não estou cometendo aí nenhum crime de copiar a apostila de alguém. Eu achei
muito interessante, porque ela traz várias propostas. Vamos lá, nutrição. Aqui, ó. Então, nós temos aqui a apostila. Eu vou abrir a apostila. Quem quiser, abra ali no seu espaço. E eu vou explorar um pouco ela. Se vocês vão verificar que essa apostila, ela é praticamente um resumo do que nós já trabalhamos, tá? E algumas coisas que nós vamos trabalhar hoje. Então, hoje nós encerramos essa parte de comunicação, tá? Vamos lá. Qualquer coisa me chamem, gritem. Então, aqui, ó, técnicas de apresentação e comunicação. Ele foi criado pelo Grupo de Cidadania, tá? Para ajudar as pessoas que trabalhavam aqui como voluntárias. Eu achei bem didática essa apostila. Então, aqui tem, na página 3, é a apresentação. Na página 4, ela vai trazer... Tá tudo bem aí? Ah, vocês tiraram foto? Então tá. Pessoal, então aqui, ela vai trazer aqui uma comunicação. O que é comunicação? Que significa tornar comum. No latim, tornar comum. É a epistemologia da palavra. Tornar comum. É uma transmissão de informações, uma compreensão. Tá? Comunicação aqui significa o quê? Eu repassar uma mensagem, tá? Então, a comunicação, ela nada mais é do que a arte de receber mensagens. Amados, aqui, elementos da comunicação. Eu já estou lá na página 5. Tá? Eu vou passar ela rapidamente, tá? Então, eu tenho que ter lá o quê? A fonte, que é o emissor, a codificação, que é a tradução dos símbolos, a mensagem, o canal, né? Qual é o instrumento que eu vou utilizar? Eu vou usar a palavra escrita, a palavra falada, tá? A decodificação aqui, o receptor. Quem é o receptor? A questão do feedback, os ruídos. Então, não pode ter, né? Como eu comprei um microfone, porque para melhorar, para o aluno ouvir com mais qualidade aí a nossa aula. Barreiras à comunicação. O que são os ruídos? Como nós já vimos, os ruídos, eles podem ser questões assim de fofoca, comentário feito que não é verdade, uma mentira. Você vai fazer uma filtragem e faz errado, passa a comunicação pela metade. Então, nós temos que ter aqui o quê? Uma percepção seletiva. A semântica. O que é a semântica? É a linguagem. Eu não posso ter aqui uma sobrecarga de informação. O transmissor, ele precisa ter credibilidade, tá? Julgamento de valor, tudo isso nós já discutimos na aula anterior. Aqui, a apostila traz uma questão de comunicação do professor, mas isso é a comunicação hoje. Todos os profissionais precisam ter comunicação com excelência. E aqui, a definição dos tipos de comunicação.
comunicação na página 7, comunicação verbal, não verbal e factual. O que é a comunicação verbal? Tá? É o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, eu tenho que ter aqui uma intercomunicação clara, articulada, com ritmos, tá? A comunicação não verbal, ela pode ser através de gestos, aí vai entrar o quê? A postura, a roupa, a maneira como a pessoa está se posicionando. A factual. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado, tá? Então, a factual, ela tem pontos a considerar, aqui, atividades pedagógicas, administração do tempo, conflitos. Então, de repente, pode ser que a maneira como a pessoa se programou para passar aquela comunicação não dê certo. Pessoal, eu não posso fazer uma comunicação de braços cruzados, tá? Braços cruzados, eu tenho que estar o quê? Me importando com a pessoa que eu estou me comunicando. Técnicas de apresentação. Trabalhar a questão da respiração. Se tranquilize. Ai, mas eu sou muito nervoso, nervosa para falar em público. Pessoal, vamos, né, trabalhar a respiração, né, se acalmar, né, trabalhar aí a autoconfiança, tudo isso que nós trabalhamos lá atrás. A questão aqui da autoimagem, da autoestima, de você confiar em você. O que fazer e o que não fazer. Então, eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, conhecer a sala de aula, conhecer a plateia. Uma vez eu fui assistir uma palestra que não tinha nada a ver com o tema, nada. O professor colocou um tema que não era aquilo, não sei, ele se perdeu. Então tem que ser uma coisa organizada. Postura, expressão corporal. Não ser muito mas também não ser grosseiro. Ser uma pessoa ponderada. Outra questão, o que eu vou comunicar, eu tenho que expressar. Eu vou dar uma notícia ruim e rir? Não. Eu não preciso chorar, mas eu tenho que ficar sério. Tá? Então, tem que ter uma relação. As pernas, né? Se eu vou sentar, saber sentar. Os braços e as mãos. Nunca se gesticular demais, mas nunca de menos. Não colocar a mão no bolso. Não cruzar os braços. A questão aqui do laser, né? Da apresentação. Sempre chegar antecipadamente no local, organizar o local, tá? Cuidar aqui com excesso de gestos, mas também não pobreza também. Fica lá igual uma múmia, um poste. Ai, Senhor, quem é que aguenta isso? Tá? Olhar para a plateia de maneira geral. Eu tenho que fixar o meu olhar em alguém? Não. Você precisa olhar para a plateia como um todo. Por isso que o ideal é sempre ficar ao meio da sala. Se você for trabalhar com um grupo pequeno, o ideal é fazer círculo, trabalhar o sistema que nós chamamos, aliás, a técnica que nós chamamos de roda de conversa. A voz grita, né? Eu tenho uma voz muito alta. Então, eu fico aqui, eu acho que os meus vizinhos,
E todos vão se formar. Eles vão ganhar diploma. Tá? Mas eu fecho a porta e tal, né? Mas eu falo alto. Tá? Então, o tom de voz também você tem que trabalhar. A questão da boca, do microfone, a dosagem da voz, repetições. Isso aqui nós chamamos de quê? Às vezes você tem vícios. Ah, né, que nem. Pessoal, que nem não existe. A gente também não existe. É muito difícil você encontrar alguém que não tenha vícios de linguagem. Muito difícil. Olha que eu presto atenção. Eu gosto de ouvir e prestar atenção até para que eu possa melhorar também. A questão do ritmo. Senhor, né? Ler muito rápido ou ler que você dorme. Ai, que sono, acho que eu vou dormir. Vocabulário, cuidar. Querer se exibir, né? Falar difícil. E também não precisa se igualar. Você tem que conhecer o público que você vai falar. Domínio do tema. Não vai se meter a falar uma coisa que você não conhece. Vai pagar mico, né? Fazer feio. Linguagem fática. Tá? Centralizada, né? Prolongar demais. Tá? Prolongar demais. Conquistando o público. Não precisa ser chato. Querer conquistar o público. Isso tem que ser algo natural. Né? Algo natural. Contar uma história interessante. Não ficar contando a história da minha vida. Ninguém aguenta. Levantar uma reflexão. Jogar perguntas. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem durante a nossa aula de hoje? Em que você, colega, você precisa melhorar na questão da comunicação? Dicas para falar bem. Seja você. Não queira mudar. Tá? Você pode melhorar, mas mudar, não. Eu tive excelentes professores que sempre me deram dicas. Mostre, e aluno também, né? O acadêmico, quando ele te dá um feedback, ele também te ajuda. Não precisa dar só feedbacks positivos. Mostra interesse pelo assunto. Vai falar alguma coisa, não sabe, não sai de dentro, não sai da alma, uma coisa, a pessoa está falando uma coisa muito morta. Tem que ter emoção. Não seja prolixo, repetitivo. Não se alongue. Uma palestra, um seminário, mais do que 40, 50 minutos, 1 hora, está ótimo. Preparação do conteúdo. Então, eu não posso estar aqui com vocês se eu não preparei o conteúdo antes, se eu não li essa apostila antes. Então, estimular perguntas e saber ouvir. Então, são os famosos apresentadores brasileiros que fazem perguntas e respondem. Tem pessoas que perguntam e elas já respondem. Ela tem tanta ansiedade, sabe? Isso é um defeito? Não. Mas a pessoa precisa mudar. Sabe o que acontece? Às vezes é muita ansiedade. Então, ela já pergunta e já responde.
sistematização das principais ideias, tá? Sempre no início, você apresentar o tema, explicar como que vai ser, ao final, você fazer uma síntese do assunto, verificar se esgotou, se não esgotou. Aqui daí tem a questão da didática, tá? Quem tiver interesse depois leia. O processo educativo, como que se dá a aprendizagem, nós já vimos. A questão da motivação, as técnicas de incentivo, perguntas desafiantes, estimular o grupo. Às vezes você pode jogar uma dinâmica, você pode jogar uma música. O processo aqui de ensino-aprendizagem que nós já trabalhamos, a educação para adultos, que é a questão de aprender a fazer, aprender a conhecer, que nós já trabalhamos aqui. O papel do multiplicador, da pessoa que vai multiplicar todo esse processo aqui do treinamento, e aqui eles colocam mais detalhes, né? Roteiro, de você fazer uma apresentação. Peraí. Como separar, por exemplo, posso me aceitar como sou, devo mudar em certos aspectos. Como separar necessidade de mudança e autoaceitação. Kelly, complicado, né, Kelly? Ai, meu Deus. E agora? Como é que eu vou responder isso? Então, veja bem uma coisa, né? Muito interessante essa pergunta, porque vocês não pensem que eu, com 54 anos, eu não vivo, às vezes, esse conflito. Então, o que você tem que trabalhar? Então, como separar, né, os aspectos que eu sou e aquilo que eu tenho que mudar por necessidade. Então, veja bem uma coisa. Primeiro, eu tenho que me autoconhecer, tá? Me autoconhecer. Bom, o que eu faço? Pega um papel, uma caneta, quem quiser pode fazer. Pega um papel, uma caneta, isso aqui são meus rabiscos. E eu vou escrever. O que eu preciso mudar? Tá? E daí eu vou conversar com outras pessoas. Hoje mesmo eu fui tomar um café com um colega que é psicólogo e nós fomos conversar. E ele me deu um feedback e eu também dei um feedback para ele. Em que ele precisa mudar e eu também melhorar. Então, você anota. Tá? Agora, você tem que fazer uma outra pergunta a você, Kelly. Por que você precisa mudar? Tá? Nós temos que cuidar. De repente, você convive com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com o cachorro, com o papagaio, né? Com o gato, com o vizinho. E daí você tem que fazer o quê? Adaptações para melhorar a convivência. Agora, eu, por exemplo, eu adoro Rialto. Lá na Uni Andrade eu dou umas gargalhadas no corredor. Às vezes eu nem dou muita peteca. Tá? Mas eu trabalho num local à tarde que eu não posso. Eu não posso Rialto. Tá? Então, eu já sou chamada a atenção. Então, eu controlo. Agora, eu vou me moldar. Eu vou dar exemplo de relacionamento aqui. Eu sou uma mulher independente, dona do meu nariz. Aí eu vou virar submissa para segurar o bofe. Entendeu? Aí complica. Então, depende. Eu hoje, claro, eu tenho 54 anos.
Eu prefiro trabalhar num local que eu possa dar risada, né? Caiu? Mas está sendo gravada, Diego. Isso, tá? Mas a aula está sendo gravada, tá? Então, você precisa fazer o que aqui, Kelly? Adaptações. Adaptações. Você vai, por exemplo, você ri alto, você é brincalhona, você é espontânea, mas lá no seu local de trabalho não dá. Então, lá você vai viver assim. Lá no teu grupo, você vai ser você. Ah, professora, mas isso é fingir? Não. Isso não é fingir. Não é fazer teatro, tá? É você fazer o quê? A Karen fugiu, ó. Fazer adaptações. Então, só que você tem que ter consciência, né? Você tem que ter consciência disso. Te ajudei, Kelly? Entendeu? Mais alguma pergunta? Podem ir fazendo, pessoal, que eu vou respondendo. Ai, pessoal, não é fácil ser eu mesma, não é verdade? Né, gente? Ai, olha, não é fácil essa galera aí. Pessoal, aqui aí tem exemplos de materiais didáticos, né? Se você vai dar apostila para o grupo, textos, principalmente, por exemplo, na área de fisioterapia, eu posso criar um folder de postura. Na área de nutrição, criar ali um folderzinho, para ensinar, né, a pessoa a ter melhores hábitos, vídeos, dinâmica de grupo, recursos audiovisuais, se eu vou fazer uma avaliação ao final, preparando as palestras, porque na área de vocês, colegas, é muito interessante vocês realizarem grupos de apoio, né? Trabalhar com grupos, preparando oficinas, aula expositiva, se vai ser aula dialogada, seminário, estudo de texto, painel, estilos de aprendizagem, tá? Se é visual, auditivo e sinestésico, se você vai trabalhar mais com questões visuais ou auditiva, ou de movimento, né? E aqui, então, tem a conclusão aí da apostila. Pessoal, essa apostila, tem gente que saiu da aula, hein? Ai, ai, ai. Então, assim, ó, essa apostila, ela vai servir como um ponto de apoio para vocês até o final do curso, né? Vocês vão ter aí depois as aulas práticas, os atendimentos, os grupos. Sempre tem muita coisa interessante aí. Ah, dona Emily. Então, sempre tem muita coisa interessante, muitas atividades, né, que vocês vão acabar fazendo, tá? Uau, vamos para o slide, então. Alguma dúvida? Alguma dúvida, galera? O que vocês acharam da apostila? Tá? Então, ai, que apostila, a professora quer me matar. Não, pessoal, né? É um material de apoio. Se eu achar mais coisas interessantes, tá? Vocês vão fazer lá. A semana de nutrição, a semana de fisioterapia, vocês vão para clínicas, trabalhar com grupos, porque agora não está dando. Eu faço muito trabalho voluntário lá na Uniandrade, tá? E eu convido os acadêmicos para ir fazer trabalho voluntário comigo.
Então, vocês já vão fazer parte aí dos trabalhos voluntários também. Tá? Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário? Pessoal, pensem, façam uma avaliação. Isso. Tá, Larissa? Vocês vão utilizar aí para o trabalho de vocês. E o pessoal, assim, tanto da nutrição quanto da fisioterapia, eles são super articulados. Eu sempre vejo lá as atividades, eu acabo participando, eu adoro ir lá de nutrição, né? Tem umas comidinhas. Sempre tem umas comidinhas lá. Comidinhas não, comidonas, né? Tudo light. Tá? Cozinha lá da Uniandrade, né? Tão boa. Pessoal, então, eu vou trabalhar agora o slide. E pensem, né? Pensem em que você pode melhorar no seu aspecto de comunicação. Ó, eu tô controlando o número ali, ó. Danadinhos vocês, né? Vocês estão bem danadinhos hoje. Vamos lá. Podem abrir lá o slide, vamos tocar a aula. Abre, meu bem. Daqui a pouco ele abre, ele tá com preguiça, abriu. Pessoal, então, sobre comunicação. Para você, quão importante é se comunicar? Então, muitos dos problemas, das dificuldades que nós temos no dia a dia é falta de comunicação, tá? Ou é o jeito de falar, tá? É o jeito da pessoa falar. A forma. Então, você acaba, nós vamos trabalhar mais, eu acho que o próximo conteúdo, que é a mediação de conflitos. Porque isso é uma outra habilidade que a profissão de vocês tem que ter, que é a habilidade de conflito. Um exemplo, tá? A pessoa vai lá no fisioterapeuta, o fisioterapeuta fala assim, olha, você tem que trocar o seu colchão. Mas a pessoa dorme com uma outra pessoa não quer trocar o colchão. Nutrição. Eu acompanhei muito tempo o tratamento da minha irmã. Então, ela mudou a alimentação radicalmente, gerou um conflito dentro de casa. Porque ninguém queria comer a comida dela, só ela. Daí tinha que fazer outros pratos. Então, quer dizer, tudo isso, gera aí alguma complicação. Bom, comunicação. Lá no slide 2, eu tenho o contexto, o emissor, o receptor e o código. Quem é o contexto? É aonde eu vou me comunicar. Quem é o emissor, né? Para quem que eu estou transmitindo? Quem está transmitindo a mensagem é o que eu vou passar. O receptor é quem vai receber o canal e o código. Qual é o método mais eficiente? É aquele que funciona. Pode ser até no caderninho, né? Quem é dos antigos pode perguntar para os seus pais. Antigamente, você ia no mercadinho, tá? Ia lá, comprava fiado, né? O cara tinha um caderno, até hoje eu lembro lá onde eu ia comprar as coisas. Ele tinha um caderno que ele sabia direitinho, ninguém entendia aquele caderno.
Mas ele sabia quem comprou, quem não comprou, era tudo marcado assim de qualquer jeito. E quando você ia lá pagar, ele não errava a conta. Tá? Então, não existe, não existe, tem que ser lá um método do outro planeta. Não, aquilo que funciona. Vocês vão ter que passar orientações aos pacientes de vocês. De que maneira? Eu, por exemplo, quando eu faço dieta, eu colo na geladeira. Então, uma vez eu fui numa nutricionista, ó, já vou dar o recado aí, donas nutricionista. Ela me deu o manual. Eu falei, amada, isso aqui para mim não serve. Eu não tenho tempo. O máximo 3 linhas. Ai, tal hora a senhora vai comer baga não sei do que. Tal hora a senhora vai comer semente não sei do que. Eu falei, minha filha, isso aí eu não como. Tá? Então, não adianta. Você vai lá dar, não. Primeiro você tem que ver como que essa pessoa... Agora tem o Whats, né? Eu tenho umas amigas aí que é nutricionista, manda lá para ela todo dia o que ela tem que fazer. Ai, pelo amor de Deus. Mas você vai ter que se adaptar àquela situação. Tá? Então, não adianta, às vezes, você enfeitar o pavão. Tá? Enfeitar aí o pavão. O que adianta enfeitar o pavão? Não adianta nada. Tá? Você tem que ser prático, objetivo e direto. Uma vez eu fui comprar o carro, faz tempo. Cheguei na concessionária, a moça com o manual, lendo o manual. Eu falei, amada, eu não tenho tempo. Ela disse, mas eu sou obrigada a ler o manual para a senhora. Eu falei, você tem o que eu tenho que provar que você leu muito bem o manual? Eu adorei você, eu anoto qualquer coisa aí. Me dá um papel aqui que eu assino. O carro liga, então deixa eu ir embora. Sabe? Então, você tem que conhecer a pessoa que você vai atender. Adianta passar um exercício, 10 em 10 minutos, o senhor tem que fazer esse exercício. A pessoa não faz. Então, pessoal, a questão aqui, da árvorezinha. Então, cada um entendeu o projeto de maneira diferente. Isso aí é uma charge que rola na internet, já faz muito tempo. Um achou que era o balanço, o outro achou que era para cortar a árvore, tá? Então, todos esses problemas aí de comunicação. Pessoal, emergindo informações, através de quê? Dos artefatos. O que são os artefatos? É a maneira como eu vou me comunicar. O que eu vou utilizar? Tá? A visualização do fluxo, os combinados, os encontros diários, os feedbacks, tá? Aqui, o processo, a transparência, que isso eu falei bastante. Tá? A verdade, ela sempre aparece, não adianta, tá? Não adianta. A transparência, tá? Então, é de compartilhar aqui a informação. Então, para eu me comunicar com as pessoas, eu tenho que ser o quê? Ter respeito, ter abertura e coragem. Eu preciso respeitar o outro. Tá? Outra coisa, não adianta eu ir dar um recado quando a pessoa não está bem, quando ela está muito ocupada, quando ela está atendendo alguém. Então, tudo isso deve ser observado.
conflito e confronto. O conflito, ele é algo saudável, né? Eu penso assim, a Larissa pensa assim, a Emily pensa assim, cada um vai pensar aqui de uma maneira, a Kelly vai pensar de outro jeito, cada um vai pensar de uma maneira diferente. Colegas, pensar de uma maneira diferente não é pecado. Pecado é não respeitar os colegas, tá? Então, ter aqui o bom senso de ouvir o que é confronto, é o cabo de guerra. Eu quero ter razão, não é bem assim, tá? Quando o seu trabalho depende da habilidade de conversar com as pessoas. Pessoal, na área de vocês, coloquem isso na cabecinha de vocês. Vocês vão ter que ter aí várias competências, várias habilidades, mas principalmente o dom do convencimento. Porque, ai, meu braço não melhorou, aquele fisioterapeuta não presta. Ai, eu continuo gorda. Ai, o meu colesterol não baixou. Aquela nutricionista lá não sabe. Infelizmente, tá? Hoje quase todo mundo, não vamos generalizar, são metidos a achar que são médico, que são nutricionista, que são fisioterapeuta, Todo mundo começa a dar receita. Como todo mundo começa a dar receita. Ai, toma limão de manhã, que tu emagrece em jejum. Jesus, eu vomito. Eu não aguento. Ai, mastiga folha, não sei do que. Meu Deus, eu não sou coelha. Nem sei se tem coelha, tem, né? Coelha. Sabe? Então, todo mundo sabe tudo. Acho que a internet, ela prejudica muito às vezes. O profissionalismo, a seriedade. Eu não discuto remédio. Eu não receito remédio para ninguém. Nem calmante. Nem antidepressivo, nem remédio para dormir. Outro dia eu estava atendendo um estudante, ele me mandou um WhatsApp e disse, eu fui no médico, o médico mandou tomar tal remédio para dormir, o que a senhora acha? Eu falei, eu não posso achar nada. Eu não posso achar nada. Então, nós temos que tomar cuidado aí. Tá? Quando o seu trabalho, então, depende da sua habilidade, prepare-se, porque vocês vão precisar ter esta habilidade aí, tá? Aqui uma outra charge, né? Uma reflexão, tá? De um desentendimento aí. 10 técnicas para se comunicar melhor. Primeira, não seja multitarefa. O que é isso? Faça uma coisa de cada vez e bem feito. Esteja presente na conversa. Não adianta você estar aí do outro lado fazendo um monte de coisa. Não. Preste atenção na aula. Agora é o seu horário de estar à aula. Eu posso tocar a campainha, pode tocar celular, pode tocar o que for. Eu não saio daqui até eu não terminar o meu trabalho. Então, uma coisa de cada vez e bem feita. Não fique dando lição de moral. Se conselho fosse bom, o povo já estava vendendo, né? Faça perguntas abertas. Quem? Por quê? Onde? Como? Quando? Quem que está passando o recado? Por quê? Onde? Como? Quando? Vá olhar se aquilo é oficial.
Pessoal, pilares da comunicação. Observação. Não julgue, observe. Tenha sentimentos. Ao invés de ficar avaliando, julgando, querendo criar estratégias, querendo dar ordens. Não, faça pedidos. Deixe fluir. Tem pessoas que fazem a pergunta e já respondem. Por que fez a pergunta, então? Se sabe a resposta. Tá? Então, deixe fluir, jogue a pergunta e aguarde a plateia. Se você não sabe, diga eu não sei. Pessoal, a pior coisa que tem é o ignorante. Quem é o ignorante? É aquele que acha que sabe. E não sabe, diz que sabe e não sabe. Por isso que cada um na sua área, tá? Cada um na sua área. Não compare sua experiência com a dele, não se trata de você, e sim do outro. Então, isso nós já trabalhamos também bastante em várias aulas, que cada um tem um jeito de ser, como a Kelly ali fez a pergunta, cada um tem um jeito de ser. Tente não ser repetitivo. Diga apenas uma vez. Se perguntarem, você fala novamente. Passem longe dos pormenores. O que é isso? As pessoas não ligam para os detalhes. Então, passe longe. Tá? Ouça. Preste atenção. E isso exige esforço, energia. Pense. Você tem que fazer esse exercício. Como que você vai dar um tratamento, um direcionamento para o teu paciente, se você não fez anamnese? O que é anamnese? É o levantamento histórico dele. É igual eu, não adianta, come sementinha, come... Não me dá esses troços que eu não vou fazer. Tá? Mantenha o interesse e cubra o assunto, quer dizer, seja breve, não se enrole, tá? Não fique se enrolando. Pessoal, algumas barreiras na comunicação. Então, eu vou ter aqui ruídos, barreiras, tá? Mecanismos. Eu posso ter aqui os aparelho, a questão fisiológica, problemas genéticos. Então, a pessoa é surda. Eu já fui dar curso, palestra e tinha surdo na plateia. Não tinha intérprete, ninguém me avisou. Fiquei numa situação constrangedora. O que é a semântica, a linguagem, o estilo de linguagem? Não ter preconceitos. O que são estereotipos? São modelos. Outra questão aqui, questão de personalidade, emoções. Então, cuidar, Que tipo de emoção que eu estou passando? De ódio para a plateia? De vingança? Que estilo de comunicação? Como que eu estou passando isso para o grupo? Excesso de sobrecarga, a questão do status, dou mais importância, porque a pessoa é rica, chique. Não, amados. Tratem todo mundo igual, não interessa quem é. Eu sempre fiz isso. Tá? E não me arrependo. Ninguém é mais do que ninguém. Eu posso estar num lugar diferente, viver num lugar diferente, um ter mais conforto, o outro não ter nada, enfim.
tá? Mas nós somos todos seres humanos. Dar a informação completa, tá? A questão aqui é audição seletiva. Tem pessoas que só escutam o que elas querem, tá? Elas só vão escutar o que elas querem, tá? O excesso de sobrecarga aqui, a questão da manipulação. Eu quero destruir alguém. Então, eu vou chegar para você e vou falar coisas daquela pessoa. Por exemplo, você entra num trabalho novo. Já aconteceu isso comigo. Eu entrei num lugar para trabalhar faz muito tempo. E quando eu entrei, 2 pessoas olharam para mim, olha só o que elas fizeram. Falaram assim, você é louca trabalhar aqui. Eu falei, é? Quantos anos vocês estão aqui? Uma disse, 15, a outra 20. Eu falei, então, loucas são vocês. Se é tão ruim de trabalhar aqui, por que vocês estão aqui ainda? Porque eu, se eu não gostar, eu já vou embora. Né? Então, o que é? É o tipo de pessoa, tá? Que manipula, venenosa. É a música lá, venenosa, quer dizer, ficar jogando veneno, tá? Tá lá 10, 15 anos, por que então a empresa não é tão ruim assim? Então, aquele tipo de pessoa que é o quê? Mal resolvida com ela mesma. Uma pessoa que não se resolve, né? Fica naquele ambiente, naquela relação doentia, aqueles vícios. Então, cuidado com isso. Tá? Cuidado com esse tipo de coisa. Né? A pessoa, quando ela quer ter razão, por exemplo, às vezes ela distorce tudo que ela está falando, porque ela quer ter razão. Ela inventa. Tá? Inventa. Então, a manipulação, a competição, a pressão do tempo, a sobrecarga, tá? Bom, níveis e análise de comunicação. Intrapessoal, é o eu. Né? Como é que eu quero me comunicar com alguém, viver bem, se eu, se eu não vivo bem comigo mesma, se eu lá dentro de mim eu sou um turbilhão de conflitos. Por isso que eu respondi ali para Kelly. Eu tenho que perguntar para eu mesma por que eu tenho que mudar. Tá? É igual eu falei para vocês. Ai, você fala alto. Ai, fala baixo. Tá, eu falo alto. Ai, você se gesticula muito para falar. Então, por que eu tenho que mudar? Essa é a primeira pergunta. Então, a questão intrapessoal, quem sou eu? Interpessoal, é a minha relação com os indivíduos, com as outras pessoas. Organizacional. Opa, mas tem pessoa que já tem um tom de voz, mas exatamente. Então é da natureza. Tá? Tem outras pessoas que têm um tom de voz muito baixa. Tem outras pessoas que falam para dentro. Então, cada um é cada um. Deu para ouvir? Ah, não, professora, estou ficando surdo. Então, então, tem coisas, tá?
Tem coisas, você precisa mudar. Mudar por quê? Nós, seres humanos, nós temos essa questão muito forte de querer mudar o outro. Quanto mais você quer mudar o outro, menos você está se aceitando. Opa, caiu aqui o negócio. Viu, ó? Viu como é verdade? Eu chacoalhei aqui. Então, mas você não se aceita. Claro que nós temos que fazer adaptações, lógico. Ceder, ter flexibilização, saber nos colocarmos no lugar do outro, tudo isso. A questão aqui da organização das redes, dos sistemas, dos fluxos, tá? Do meio ambiente, o tipo de tecnologia que eu vou usar. Então, a comunicação, ela pode ser um sistema informal. Então, as relações sociais, liderança. No geral, né, o que é informal? Os boatos, né, os bate-papos que tem dentro da empresa, vou tomar um cafezinho. O sistema formal, já é a estrutura, o fluxo, como que essa empresa ela vai se comunicar. Fluxos comunicativos. Pessoal, aqui nós sempre temos que olhar o organograma da empresa, tá? Como que essa empresa funciona. Então, se a comunicação é vertical, é de cima para baixo, tá? Se ela é ascendente, caixas de sugestões, reuniões com os trabalhadores, pesquisa de clima organizacional. Tá? A caixa de sugestões, ela deve ser respeitada, né? Ela deve ser respeitada. A questão da comunicação horizontal, lateral, tá? É linha reta. Todo mundo tem o mesmo nível. Transversal ou circular. Ela é flexível, é uma gestão participativa. Todo mundo aqui se comunica. Então, é bem interessante você entender, tá? Entender aqui o fluxo, tá? O fluxo de comunicação aqui. Se ele é vertical, tá? Vem de cima para baixo. Se ele é ascendente, tem caixas de sugestões, reuniões. Horizontal, se ela é lateral aqui, então todo mundo no mesmo nível. A circular, tá? Flexibilidade, participação integrada, reuniões. Pessoal, meios de comunicação, pode ser oral, escrito, pictográficos, que são mapas, fotos, né? Gráficos, cartazes, símbolos, bandeiras, luzes, flâmulas, né? Que são desenhos, sirenes, audiovisuais, vídeos, gravações, rádio. Tem empresas que têm rádio web e funciona super bem. Aí aqui a questão da cibernética, né? Intranet, enfim. Pessoal, então, né? Vamos lá. Pense em cada um de vocês, o que vocês precisam melhorar na questão da comunicação. Vamos lá, então. Todo mundo respondendo aí. O que você aprendeu na aula hoje? O que você aprendeu na aula hoje?
como foi e se tem alguma sugestão, tá? Sempre é importante essa questão aí do feedback. Então, vamos lá. Quem vai responder? A aula ainda não acabou, hein, galera? A Larissa, só a Larissa vai responder? Quem mais? A Vitória. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, galerinha, respondendo aí. Responda. Tem 5 pessoas? Vamos lá, tem mais gente aí. Ah, então, o que você aprendeu? O que foi importante para você? Aprendi que devemos saber nos adaptar para ter uma melhor comunicação. Muito bem. Aprendi que há vários métodos que precisamos seguir para uma boa comunicação. É por isso dessa necessidade de fazermos aqui uma autoavaliação. Como aprender a se comunicar tanto em público quanto com você mesmo, saber estar bem consigo para passar informação ao outro. Muito bem. Que devemos se comportar de maneira certa no trabalho, que seja diferente. Isso, cada lugar tem uma forma de se portar. Eu não posso. Muito bem, a aula de hoje foi muito boa, cada lugar. Aprendi sobre autoconhecimento, reflexão de como eu sou, em que aspectos eu preciso melhorar. A aula está sendo muito boa, pois está me ensinando a refletir sobre como me comunico, isso mesmo. Isso, a questões de gesto, tá? Não ser uma estátua, né? Ficar lá assim, né? Parece um poste. Mas também não ser assim, né? Calma. Muita calma, calma, calma. Vamos se acalmar aí, tá? Vamos ter calma. Isso, ó. Cada um, eu também tenho, né? Cada um de nós. O que nós não devemos ter é vergonha, medo de se expor e ser criticado. Tá? A pessoa vai falar para você melhorar. Acho que todos, né, temos alguma coisa para melhorar. Aprendi que devo ter o meu autoconhecimento, saber trabalhar para melhorar meus pontos fracos e que devo saber se comunicar mediante a situação em que estou enfrentando. Isso. Outra coisa, você vai levar uma bronca? Escute. Qual é o problema? Nós não vivemos só de elogios, só de elogios. Pessoal, mais alguma questão aí? Quem mais? Tem mais alguém digitando. Ah, isso, a questão da vergonha, da timidez, pode dar um branco. Por isso que vocês devem trabalhar isso, sabe? Ter coragem lá, se comunicar. Quando eu era bem novinha, né? Agora, quando sou novinha ainda, né, pô? Ainda sou uma jovem, moçoila. Nossa, eu também às vezes sei de tudo, mas na hora de falar não sei. Pois é. Lembra que eu coloquei vocês, né, para falar várias vezes lá na sala, né? Então, eu dei catequese muito tempo na igreja lá perto onde eu morava, lá em Brusque.
E isso me ajudou muito, tá? Aprendi que temos que aceitar as pessoas como elas são, não tentar mudar. Claro, ninguém muda ninguém. As pessoas melhoram. Ah, eu vou mudar aquela pessoa. Nem nós, psicólogos, mudamos pessoas, tá? Nós damos dicas, caminhos para aquela pessoa melhorar um pouco, para ela poder ter qualidade de vida, viver, ser feliz. Pessoal, mais alguma questão? Vocês podem ir pontuando ali, tá? Eu vou parar a gravação agora. Nós vamos continuar o bate-papo, tá? Ver que mais, se tem mais alguém que quer se posicionar para sair aqui o vídeo da nossa aula.